né? Sejam muito bem-vindos. E queria hoje saudar o nosso confrade Luiz Alberto Colombo Barbosa. Em nome dele, quero saudar todos, juntamente com o nosso presidente José Luiz aqui. O Barbosa, para quem não sabe, ele mora em Santos. E ele, quase todas as reuniões ele está aqui. A reunião passada ele não veio, mas ele está quase em todas aqui. Então, Barbosa, muito obrigado dessa sua disponibilidade em sempre vir aqui prestigiar essas reuniões. Obrigado. E também queria saudar um convidado, não médico aqui, que é o jornalista Gabriel Quack, que juntamente com o Zé Luiz, comigo, com o Quillit e com o Juarez, ele também faz parte da Academia Cristã de Letras, Academia Paulista de Jornalismo e Academia de Letras de Campos do Jordão. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Bom, eu queria agora dizer algumas pequenas palavras ao nosso conferencista. E antes disso, dizer o seguinte, pessoal, eu já fui advertido pela organização da Associação Paulista de Medicina, nós temos que encerrar a reunião às 14 horas. Por quê? Porque a associação nos cede tudo aqui, cede o espaço, cede os técnicos, e os técnicos têm compromisso às 14 horas no outro departamento. Então, os técnicos que fazem a filmagem, que fica aqui nos slides. Então, por gentileza, nós vamos ter que encerrar a reunião às 14 horas. A reunião passada foi realmente... extrapolou muito, tá? Então, depois eu vou pedir que aqueles que forem se manifestar sejam objetivos. Bom, eu queria começar aqui apresentando o nosso palestrante com uma frase de um grande brasileiro, um grande intelectual, alguém que foi diplomata, mas ele não se destacou como diplomata, se destacou como jornalista, como poeta, como boêmio, que foi o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes tem uma frase no Samba Bênção dele, que diz o seguinte: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos encontros pela vida. Conheci o palestrante de hoje, que é o Mário Luiz Greco, há cerca de 40 anos. Tivemos uma convivência boa. Na época, eu e ele pertencíamos ao departamento médico de indústrias farmacêuticas e existia uma entidade na época chamada Associação Associação dos Médicos Assessores da Indústria Farmacêutica. Hoje chama-se Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. E na época o Mário, ele era responsável pelo boletim e eu era o ajudante dele no departamento científico do boletim dessa entidade. O Mário, ele graduou-se na Faculdade de Medicina de Taubaté, ele fez clínica médica, e depois ele fez um fellowship em medicina de família nos Estados Unidos. E eu conheci o Mário nessas atividades. O Mário sempre foi uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito simpática, uma pessoa que tinha um trânsito muito fácil com as pessoas, realmente ele irradiava simpatia, um trânsito fácil, e ele acabou fazendo outros cursos paralelos, né? Então o Mário ele fez especialização em marketing, fez especialização em finanças, fez especialização em administração hospitalar, em farmacocinética e em medicina do trabalho, dentre outras. O Mário, ele desenvolveu-se tanto na indústria farmacêutica que ele acabou galgando cada vez postos mais elevados. E para resumir a história dele, ele teve uma fama extra-Brasil. O Mário, ele chegou a ser diretor de marketing, ele viveu na Flórida, ele teve uma experiência enorme fora do país. Viveu na Flórida, viveu em Washington, viveu em Chicago, viveu em Porto Rico, e ele galgou a presidência da Shirley,
em Porto Rico. Ele foi presidente da Shirley do Brasil. Ele foi presidente da Monsanto do Brasil, vice-presidente da Pfizer nos Estados Unidos e presidente da Bristol Myers Squibb Farmacêutica. Então, para resumir o currículo dele na vida da indústria farmacêutica. Em 2002 e 2003, ele recebeu o prêmio Top Leader Pharma da Gazeta Mercantil. E ele foi escolhido como um dos 20 líderes mais influentes da América Latina no campo da longevidade, pela Longevity Leaders International. O Mário também escreveu alguns livros, como, por exemplo, alguns títulos: A Grande Virada, Alta Performance, Você Presidente, e 2 sobre o assunto em foco aqui, que é Cannabis Medicinal, baseado em fatos, e Cannabis Medicinal, Fatos e Fakes. O Mário, atualmente, fiquei sabendo hoje, que ele está fazendo seu pós-doutorado no Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, exatamente sobre esse tema, se eu não me engano, sobre estudando a ação da cannabis na orgia pélvica, se eu não me engano, na síndrome pélvica, na síndrome do climatério. Bom, com essas pequenas palavras, Mário, eu posso traduzir a minha imensa alegria de estar agora aqui, junto com você, depois de 40 anos, novamente, e vamos todos aprender um pouquinho com você. Então, se quiser ficar na frente, pode ir lá, e depois você vem para cá, ok? Tudo bem? Tudo bem. Bom, muito obrigado, Hélio, que satisfação, que prazer poder estar aqui, é uma honra, e o tempo passou muito depressa, essa que é a verdade. E atualmente, então, eu estou trabalhando, estou fazendo meu pós-doc, né? Sempre procurando aprender mais, sempre procurando estudar, que é o que me mantém vivo, e principalmente em situações como esta, de poder rever amigos, Dr. Leopoldo, né? Que também deve fazer os 40 anos, na verdade. Exatamente, o Hélio e outros, e realmente fantástico. Bom, obrigado pelas suas palavras. Eu acho que você exagerou um pouco, hein, Hélio? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo agora. Eu estou vendo pacientes, ao contrário da maioria do pessoal, médicos, vai para a indústria e fica na indústria, né? Foi uma situação diferente. Eu fui para a indústria e voltei para praticar medicina, para me encontrar com cannabis medicinal, que foi uma oportunidade que eu tive de ir para os Estados Unidos. Queriam que eu ficasse como CEO da empresa nos Estados Unidos, e eu falei, não, eu quero voltar para o Brasil, chega, já cumpri minha cota, e eu quero, claro, praticar medicina outra vez. Então hoje eu posso falar que meu hobby é praticar medicina, ver pacientes e usando praticamente cannabis medicinal. Provavelmente eu sou um dos que iniciou essa trajetória com cannabis medicinal, tá? Bem, isso daqui, o Hélio já falou tudo, os livros aqui que eu tenho, esse último aqui, Cannabis Medicinal, Fatos e Fakes, vai ser lançado o mês que vem. E com certeza eu vou mandar o convite para todos vocês, ficarei extremamente honrado com a presença de vocês. Bom, eu vou falar casos clínicos, e eu sei que eu também não vou poder tomar muito tempo de vocês, o Hélio já mencionou, já me avisou, então eu vou procurar mostrar os casos clínicos e a experiência que eu tenho, certo? Então, um dos casos clínicos que eu gostaria de mostrar para vocês é a epilepsia. E a epilepsia é emblemática, porque foi graças aos casos de epilepsia no Brasil que a Anvisa aprovou a cannabis medicinal. Então hoje a cannabis medicinal não é proibida, ela é controlada, assim como é o álcool, assim como é a nicotina. Então, talvez vocês não tenham experiência prescrevendo a cannabis, mas uma vez feita a receita tem que ir lá para a Anvisa, ser aprovada
e depois pode fazer importação individual. Ou pode comprar na farmácia, porque já tem nas farmácias. Só que, por incrível que pareça, o preço da farmácia é muito maior do que o importado. Não me pergunte, porque eu não sei como explicar um negócio desse, né? Acho que é uma eterna batalha que nós médicos temos tido, e as associações, é de falar, pô, não tem justificativa, né? Você não taxar, não tenho nada contra pets, adoro, tenho pets, adoro, mas eles não são taxados imposto e com o ser humano paga essas taxas que são altíssimas e que muitas pessoas não podem se tratar, né? Então, vou focar em casos clínicos, e eu falei, epilepsia é uma delas, né, emblemática. Então, vou falar um pouquinho do Beni. Beni é uma criança de 7 anos, que tem uma síndrome rara, síndrome de Dravet, onde, por incrível que pareça, ela tinha 40 convulsões por dia. Você imagina para o pai e para uma mãe ver um filho convulsionando e não tinha medicamento que pudesse resolver, porque ela é refratária à maioria dos medicamentos tradicionais, que era antidepressivo, antipsicótico, se usa de tudo, não tira essa criança da crise. E com o advento da cannabis, o que aconteceu? A gente consegue tirar essa criança da crise. Então hoje o cannabis medicinal, principalmente o CBD, está aprovado e a gente pode prescrever esse tipo de criança. Beni é filho de um colega nosso, médico, e tem lutado bastante, e depois da aprovação ele se tornou um defensor da cannabis medicinal. Vou mostrar para vocês uma das crises do Beni. Está aí o pai fazendo a aplicação do CBD. Então, o canabidiol é um dos principais componentes da cannabis medicinal. Papai. Oi. Oi. Passou? Então, isso é prova real. Aqui não dá para fingir. Pedimos para uma criança fingir. Passou, neguinho. Impossível. Tá? Olha, passou. E ela, com tratamento, praticamente desapareceram todas essas crises. Uma vez em quando aparece uma, não é? E a cannabis medicinal tem ajudado a melhorar a qualidade de vida. Tudo que eu vou falar não é que cannabis vai curar, que é milagrosa, que cura câncer, tá certo? Mas ela melhora a qualidade de vida. A maioria desses pacientes com doenças neurodegenerativas, eles são ansiosos por natureza, eles já têm mais de 60 anos, têm alguns problemas de artrose, artrite, dor crônica e às vezes até depressão. O interessante é que a cannabis medicinal ela é utilizada para todas essas enfermidades, até parece uma panaceia. Quando eu comecei, eu falei, não é possível. Agora, depois que eu tenho a minha prática e eu vejo os pacientes, eu digo, é perfeitamente possível, tá certo? Então, esse daí, olha ele aí outra vez. Olha aí, Beni. Gostoso do pai? Quer boiar, olha bem. Quer boiar o safado. Bom, é emocionante. Eu, às vezes, preciso me conter porque sempre vem lágrimas nos meus olhos quando eu vejo isso. Então, vocês imaginam a satisfação que eu tenho em poder tratar pessoas e ver esse tipo de resultado, né? Esse caso é um caso de autismo e paciente Denis, ele tem 23 anos e sofre de autismo severo. Na casa construíram as grades do quarto dele. Por quê? Porque ele é extremamente agressivo, quebrava tudo na casa
e queria matar a mãe. Então, olha só, não aceitam ele em lugar nenhum, é uma situação muito difícil, né? E nós começamos a tratar e fomos, claro, inicialmente com uma dose pequena e a estratégia é aumentando devagarzinho a dose até atingir um ponto onde o paciente se sente bem e não tem efeito colateral. E com o Denis não foi fácil, vou ser muito sincero, foi difícil, mas conseguimos controlar ele com uma dose alta e mudou totalmente a personalidade do Denis. Então, Você quer matar a mãe? Vou te matar, mãe, por favor, te mato. Não, Deus. Te mato, por favor, mãe, te mato, por favor, mãe, te mato, por favor, mãe. Te mato, por favor, mãe, te mato, por favor, mãe, te mato, por favor, mãe. Te mato, por favor, mãe, te mato, por favor. Ó, você se machucando aí, ó. Por favor, mãe. Ó. Te mato, mãe, por favor, te mato, por favor, mãe. Te mato, por favor. Te mato, por favor. Te mato, mãe, por favor, te mato, mãe, por favor. Te mato, mãe, por favor, te mato, mãe, por favor, te mato, mãe. Por favor, te mato, mãe. Te mato, mãe, por favor, te mato, por favor, mãe. Te mato, mãe, por favor. Te mato, mãe, por favor, te mato, mãe. Te mato, mãe, por favor, te mato. bom, imagina, né? Você ter um filho enjaulado e não respondia a nenhum medicamento tradicional. Foi tentado de tudo, colega neurologista, colega psiquiatra, fizeram acompanhamento, trataram e realmente não tinha resposta. E tá aí o nosso amiguinho, né? Tomando uma dose de mais ou menos 10 mil, que é a dose mais alta de cannabis medicinal, e ele respondendo. Olha pra câmera. Fala. Eu tô mal? Eu tô bem. Tô bem. Graças a Deus. Graças a Deus. O remédio é maravilhoso. Fala. O remédio é maravilhoso. Tô muito bem. Muito bem. E ele tá indo na escola. Tá indo na escola. Não conseguia dormir. Tá dormindo. Tá tendo noites boas de sono. E a resposta fantástica. Fantástica com o cannabis medicinal. Tá? Esses casos que eu estou mostrando são, às vezes, a pessoa fala, não, mas isso não é verdade. Como que não pode ser verdade? Certo? Tanto que a razão que eu escrevi outro livro, Fatos e Mitos, é exatamente para combater as coisas que falam. Então, o pessoal fala muito, e muita gente assina embaixo, dizendo, a maconha, eles acham que é tudo igual a maconha, não é? Maconha tem a medicinal, tem a recreativa. Nós trabalhamos com a medicinal. Aí diz, não, maconha queima o cérebro, frita o cérebro, mata neurônios. Não é verdade, não é verdade. Existem várias pesquisas que provam que aumenta o número de neurônios, principalmente em pacientes idosos, porque com o passar do tempo morrem neurônios, vai diminuindo inclusive o tamanho do cérebro. Então, ele aumenta o número de neurônios. E as pessoas não acreditam, difícil. Mas tem trabalho científico que prova, principalmente em animais, em ratinhos, e isso tem sido feito e provado também. Bom, aqui autismo também, a mãe Olá, desesperada. Meu nome é Juliana, eu sou a mãe do Leonardo. O Leonardo ele tem autismo e também uma síndrome chamada síndrome cardiofacial cutânea. A gente iniciou o tratamento do Leonardo com acompanhamento do Dr. Mário aproximadamente um mês atrás e a gente já consegue evidenciar muitas melhoras nas rotinas do Leonardo. Inclusive as terapeutas que acompanham ele já têm visto melhora na questão de foco e concentração, na questão de irritação, ele está menos irritado e ele está prestando mais atenção na atividade, conseguindo ficar mais tempo sentado. No dia a dia, assim, nas rotinas, ele está tendo mais iniciativa de fazer as coisas sozinho, como entrar no carro sozinho, abrir a porta, fechar a porta, escovar o dente sozinho, enfim, todas essas rotinas bem básicas do dia a dia, ele já está tendo iniciativa e o processo de imitação dele também tem melhorado bastante. Acredito que o Altrum tem bastante participação nessa melhora, quando na verdade... Bom, o Altrum foi um produto que eu fui para a Flórida estudar. Tá? Ele é uma combinação do CBD, canabidiol, com um produto novo que descobriram, que é o canabigerol. É a combinação dos dois produtos que está sendo usado específico para casos de autismo. E também para
epilepsia tem dado bons resultados. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 450 componentes nessa planta, todos eles terapêuticos. E o pessoal está estudando. Eu não podia fazer um estudo clínico há 5 anos, um pouquinho mais, 7 anos atrás não podia. Era proibido. E um dos professores que eu tive, o professor Elisaldo Carlini, que provavelmente todos vocês conhecem, ele estava fazendo uma apresentação, como eu estou fazendo agora. Aí chegou o delegado e levou ele preso. Imagina. Aí falou, mas por que eu estou sendo preso? Ah, está fazendo apologia ao crime. Quer dizer, uma apresentação para médicos. Levaram ele preso. Então havia uns absurdos. Graças a Deus foi liberado. O mundo inteiro mandou mensagem dizendo que era um absurdo, né? E era o que acontecia antigamente. Uma outra coisa, eu fui para a Flórida para estudar esse produto também. E hoje também ele já está disponível aqui no Brasil. Mateus também é outro caso de autismo. Não conseguia dormir, não conseguia ir para a escola, não conseguia entrar no carro. Uma das obsessões dele era entrar no carro, não queria entrar em nenhum carro, né? Depois, com o tratamento, ele melhorou totalmente, está dormindo bem, entra no carro numa boa, vai para a escola. Então, os resultados foram excelentes. Tem outro. Bom, Parkinson. Não, Parkinson, você não pode prescrever, é off-label se for prescrever. Por quê? Porque não tem estudo aprovado e a Anvisa não aprovou. Tá? Nos Estados Unidos é diferente. Cannabis medicinal nos Estados Unidos é considerada suplemento alimentar. Você entra em umas lojas que são chamadas dispensários, você encontra o que você quiser de cannabis medicinal, e não só medicinal, recreativo também. Totalmente liberado, principalmente na Califórnia. Então esse é um caso americano, paciente com Parkinson. Dá para ter Best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No, don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, the very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving the symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. Já está se Isn't it recuperando. amazing? He used just a single drop, and his Tremor hands desapareceu. afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. E cinesia também apareceu. It Então, works antes most e of the time. depois. O que é interessante que ele comentou aqui, Did you guys get lunch? Are you hungry now? então, o médico que estava lá, estava fazendo a avaliação, vendo a resposta que teve, que é inacreditável, inacreditável. E o médico comentou também que existe no nosso organismo um sistema chamado sistema endocannabinoide. Nós produzimos cannabis no nosso corpo. Isso daí já está comprovado, apesar que foi feita essa descoberta em 1980. Em termos de ciência, 1980 para cá é muito pouco tempo. E descobriram um sistema que está relacionado com a maioria das doenças, das enfermidades. Eu não trouxe aqui um slide específico sobre como passa a corrente elétrica de um neurônio pré-sináptico para pós-sináptico, mas descobriram que aqui, nós aprendemos na faculdade que passa direto do pré-sináptico para o sináptico, não é verdade? Aí descobriram que aqui ele também volta totalmente novo. Então as pesquisas que estão sendo feitas estão comprovando realmente a eficácia desse produto. E não é achismo, não. É realmente está funcionando. E nós temos a oportunidade de ajudar milhões de pessoas que hoje não são ajudadas.
que hoje também tem muita restrição. É isso que é interessante. Eu tenho recebido pacientes idosos e quem está levando esses pacientes são os filhos ou os netos. Eles pagam a consulta. E aí o pai, o avô, começa a ser tratado com cannabis medicinal. No começo ele chega, não fala muita coisa, está meio desconfiado, né? Mas depois, quando volta, após o uso da cannabis, ele fala: doutor, olha, eu sempre fui contra a maconha, não recomendava para meus filhos, tudo, e agora eu tenho que dar graças a Deus, porque melhorou a minha doença, estou me sentindo muito bem, e houve uma melhora acentuada. Né? Bom, esse é outro caso de doença de Parkinson. Dona Maria, ela tem mais ou menos 73 anos, desenvolveu um Parkinson, estava totalmente deitada na cama, imóvel, dopada. E estava fazendo uso de mais ou menos 12 medicamentos. Tudo que tem de antipsicótico, antidepressivo, tudo tinha uma lista ali. Eu comecei, e eu faço isso, a minha estratégia é tentar tirar o maior número possível de medicamentos que já não estão nem funcionando. Eu acabei tirando tudo. Deixei só com o cannabis medicinal. E a paciente está falando, está andando e está excelente, né, o estado geral dela. Então, aí o filho dela, Alzheimer, mas é o que eu falei. Aqui é outro caso de Alzheimer, né? Vamos ver o comentário da Alessandra. Oi, a nora meu nome é dela. Alessandra, eu sou nora da Heloísa. A Heloísa tem Alzheimer e ela há 20 dias faz tratamento com óleo de canabidiol. É isso que é importante, 20 e ela é dias, paciente do Dr. já Mário respondeu Vieira. bem. Então eu resolvi fazer esse relato para mostrar para vocês como a gente está feliz com esse tratamento. Só 20 dias, e a gente já está muito feliz. Vou explicar por quê. Nesse um ano aí da pandemia, né? Um ano atrás a gente estava com ela pulando carnaval, e ela estava pulando carnaval no meio do trio elétrico. Acho que ela exagerou um pouquinho, com a pandemia, né? o fato de ficar muito tempo sentada, ela foi piorando muito o quadro cognitivo dela. Muito. E de 4 meses para cá, ela parou de andar. Então a gente levantava ela para tentar levar ao banheiro e ela, levantada, parecia que estava sentada. E entrava em pânico, muito pânico. Esse é outro caso de Alzheimer, Dona Kátia. Ela estava na mesma situação que a anterior, não respondia, deitada, dopada, nada. Começamos a tirar os antipsicóticos, deixamos só com cannabis e ela levanta, acorda, que nem acordar ela acordava, está andando na casa. Os familiares ficaram super felizes com a progressão. É lógico que não vai voltar a ser como era antes, mas para a família, né, deixar de vê-la deitada o dia inteiro no quarto foi um grande avanço. E ela está se alimentando bem, está comendo e está levando a vidinha dela. 1, 2, 3, você sozinha, vai. Levanta, Kátia, a última vez, vai. A última. Nossa! E ela entende, ela sabe o que está acontecendo. Viva Kátia! Muito bem! Viva Kátia! Parabéns! Olha isso, doutor, na físio de hoje, após sua visita e com a introdução do Sampa, minha mãe melhorou bastante. Que bom, Fernando. Está bem claro que a parte cognitiva melhorou muito. Esse é um caso de esclerose múltipla. Esclerose múltipla é outro caso. Pacientes que têm espasticidade no corpo todo. É como pessoa ter câimbras no corpo todo. É horrível e uma dor tremenda. E os pacientes, o que eles fazem? Eles fumam maconha. Vai lá na esquina, pega a maconha, fuma e tem alívio. Então a maconha já está provada que ela funciona. Porque senão não ia ter tanta gente usando como é usada. Tá? Então nós somos contra. Não é a forma que eu trato meus pacientes. Não se trata com fumo. Fumada faz mal para o pulmão, então não tem razão para ter. Mas o que eu quero dizer é que tem inúmeros pacientes que ainda utilizam a maconha para tentar tirar a dor. Né? E a gente tem transferido esses pacientes da maconha para cannabis medicinal.
Diga-se de passagem, existem algumas clínicas dos Estados Unidos que estão utilizando a cannabis medicinal para tirar de drogas perigosas. Heroína, cocaína, crack. Então se troca. Começa com a cannabis medicinal, tira essas drogas, diminui a abstinência, e aí o que faz? Tem uma melhora para a cannabis também. Então a gente podia fazer isso aqui na Cracolândia, né? Mas eu acho que vai ser meio difícil convencer para fazer um projeto desse, né? Então, essa é a Natália, e ela também fala muito bem sobre o resultado. A atrofia de múltiplos sistemas também é outra indicação. Na realidade, a indicação é ampla, né? Como eu falei, não é que vai curar, mas vai melhorar bastante. Eu vou adiantar um pouquinho. Aqui também, o paciente andando, voltou a viver outra vez. Lembra um pouco aqueles filmes, né? Os pacientes com problema psiquiátrico que acordam para a vida, né? Então, é impressionante. Isso daqui acontece e nós estamos vendo isso ocorrer bastante. Ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Ansiedade, na minha opinião, é número 1 e que os pacientes procuram alguma coisa para se tratar. Na ansiedade, eu uso uma dose baixa, não preciso uma dose muito alta e responde muito bem. Boa. Síndrome das pernas inquietas também. Fala, doutor, tudo bem? Bom dia. Eu queria te passar o feedback de ontem à noite, tá? Que eu já realmente senti, assim, coisas incríveis. Um exemplo é... Eu senti um relaxamento absurdo no corpo todo. Eu não bati perna em nenhum momento. Eu fico, às vezes, com os dedos do pé, fazendo movimentos com os dedos do pé. Não tive nenhum tipo de movimento. A musculatura da face, o masseter, que às vezes eu tenho até dor de tanto travar, não tive travamento algum em nenhum momento. Eu até babei. Foi até engraçado, eu acordei com o rosto molhado de babar. Eu dormi profundamente, doutor. Foi realmente incrível, foi uma noite maravilhosa. Agora, tem alguns casos que eu não consigo identificar, nem sei o que é. E, inclusive, um dos meus próximos livros que eu já estou escrevendo é placebo. Efeito placebo. Cannabis tem efeito placebo? Na minha opinião, tem também, porque a expectativa é tão alta que as pessoas, na hora que vão se tratar, têm efeito placebo, né? Mas aqui, esse paciente é da Bahia e ele tinha, dá para ver aqui, uma tumoração. Era grande no corpo todo. E eu não sabia. Segundo ele falou que era uma neoplasia, que ele estava sendo tratado e que fazia cirurgia para tirar. E cada vez que fazia cirurgia custava muito dinheiro. E vamos tentar, ele já tinha ouvido falar um caso americano de tumor, que tinha sido curado, e ele quis usar cannabis medicinal. Eu falei, tudo bem, vamos usar. Qual não foi a minha surpresa de tudo isso desaparecer? Desapareceu. Aí ele ficou no paraíso, né? Ele não acreditava. Bom, ele não acreditava, eu não acreditava mais ainda, porque eu nunca tinha visto um negócio desse. Mas eu já recebi alguns casos de pacientes com câncer que melhoraram, não sei se vai voltar, mas que melhoraram, fazendo uso só de cannabis medicinal. Lógico, eu não estimulo isso. Existem trabalhos científicos que comprovam, por exemplo, no glioma, que é um câncer cerebral super agressivo, que quando você dá o tratamento quimioterápico e dá cannabis medicinal, tem resultado melhor do que só o quimioterápico. Aí é justo. Mas de jeito nenhum eu promovo ou faço alguma coisa em relação a estimular o uso de cannabis medicinal em câncer se não tem estudos adequados e estudos que provem a eficácia. Aqui mais, só para vocês terem uma ideia. Era horrível, sinceramente. E na cabeça tinha também
desapareceu. Bom, as coisas estão mudando, as pessoas estão acreditando em cannabis medicinal. Eu não vou cansar de tentar divulgar, porque eu estou totalmente convencido da eficácia e as coisas estão indo muito bem. Qual não foi minha surpresa de ver o deputado federal, falando sobre cannabis. Eu quero dividir esses slides com vocês. Há cerca de 2 anos atrás, eu fui buscar... Tenho 2 filhos, Lucas e Helena. Sou casado com Rebeca. Fui buscar meus filhos na escola e terminei sendo chamado pela professora, senhor relator, para poder entender um desenho que meu filho tinha feito na sala de aula. E quando foi solicitado para ele desenhar a família dele, ele desenhou o pai trabalhando e desenhou a mãe na cama, dormindo. Porque na memória dele, a mãe vivia na cama. Minha esposa, há 2 anos, faz um tratamento de quimioterapia e por muito tempo ela teve que abdicar das próprias atividades de mãe e das suas atividades profissionais como nutricionista. De alguns meses para cá, baseada no liminar e com um custo altíssimo, que graças a Deus a nossa família pode pagar, ela começou a utilizar o óleo de cannabis. Hoje ela continua o tratamento, mas não mais na cama está. Todos os dias, hoje mesmo, levou os filhos para a escola e foi fazer infusão de quimioterapia. Após o uso do óleo da cannabis, ela diminuiu o uso de corticoides, parou de enjoar, de vomitar e passou a ter uma vida normal. Não estou aqui dizendo que o óleo de cannabis é a cura para o câncer. Ninguém sabe se tem cura para o câncer. O que eu estou dizendo é um exemplo da minha casa. Então esse é um caso realmente emocionante, né, do deputado, que está acontecendo na família dele. Então, ele comentou também alguma coisa em relação a náusea e vômito. Existe produto sintético? Existe produto sintético de cannabis, só que dá muito efeito colateral. Então, em mais ou menos 1960, foi lançado nos Estados Unidos produtos sintéticos e nós nunca recebemos aqui, porque a Anvisa não deixou nem considerou. Ele tem efeitos colaterais, mas é excelente para náusea, vômitos e caquexia. Faz as pessoas se alimentarem, principalmente quem tem câncer e está numa fase já final, melhora muito e se alimenta, volta a alimentar. Então, o deputado comentou também que ela deixou de utilizar outros medicamentos que estava utilizando depois que estava com a cannabis. Claro, continuou com o tratamento quimioterápico. E eu não sei o outcome disso daí, que aconteceu, mas eu acho que só esse relato foi impressionante e que convenceu muita gente no Congresso, e ele tem sido um defensor da cannabis medicinal. O outro vai ser do governador. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Bom, esse projeto chegou na minha mão e aí a ideia, quando a gente pegou, e agora? Vetar, sancionar, o que fazer? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi meu sobrinho, que tem síndrome de Dravet. Você vê uma criança que ao invés de estar brincando, normalmente como qualquer outra criança está convulsionando, uma convulsão atrás da outra. Os pais têm que ser muito resilientes. E Deus dá uma fortaleza impressionante para esses pais. A gente não sabe por que esses pais passam por isso, mas Deus sabe. Deus sabe. E dá força. E aí, quando você recebe o projeto, você pensa assim, puxa vida, finalmente, isso tem que ser feito. Porque, de fato, a vida do meu sobrinho melhorou, ele ganhou alguma qualidade de vida quando começou a tomar o canabidiol. São Paulo vai ter uma política pública destinada a entregar esse medicamento. Esse dia está sendo um misto de emoção, de alegria, de felicidade.
por saber que tantas outras famílias vão ter qualidade de vida. E eu, como mãe, eu me sinto muito feliz porque eu sei o quanto que a cannabis fez a diferença na vida da minha filha e na nossa vida, na vida da família inteira. O que a gente só quer é dar qualidade de vida aos nossos filhos, só isso. O desafio agora é tornar essa política pública viva. E esse vai ser o compromisso do governo do Estado de São Paulo, porque a gente quer que o Estado de São Paulo seja uma referência nisso. E que Deus continue dando força para vocês, para que vocês continuem essa batalha, vencendo a cada dia, né, fazendo com que os filhos de vocês tenham perspectiva, tenham felicidade. Então, parabéns. Vocês são credores do nosso respeito. Que Deus abençoe vocês. Eu ficaria muito honrado de poder vir e explicar um pouco mais como que é a fisiologia, como é que funciona realmente o cannabis, para convencê-los que realmente é medicamento. Tá ok? Vamos abrir para perguntas e respostas. Eu vou ficar sentado lá, o Hélio está fazendo sinal, eu tenho que sentar lá, vou sentar lá. E, por favor, fique à vontade de fazer qualquer pergunta, tá bom? E falando em pergunta, tem uma historiazinha de um médico super famoso que fazia palestras, e toda palestra que ele ia, ele levava o motorista. E o motorista ficava sentado no fundo, assistindo a palestra. Então foi 1, 2, 10, 15, 20, 100 palestras. Até que um dia o motorista chegou para ele e falou assim: olha, doutor, você vai me desculpar, mas é sempre a mesma coisa, eu já decorei, eu sou capaz de dar essa aula. O médico super vaidoso, professor, titular, falou: imagina, você nunca vai conseguir fazer isso. Não, eu vou. O médico invocado falou: tá bom, então na próxima você vai eu vou de motorista, os trajes típicos, e você vai de professor, tá? Tá bom. Chegou o dia, o motorista subiu no palco para dar palestra, eram os slides, ele acompanhou os slides e falou tão bem, foi ovacionado. O pessoal levantou de pé para aplaudir a palestra dele. O médico lá no fundo estava vermelho de raiva, né? Falou furioso, falou: como é que pode? Aí começa a sessão de perguntas e respostas. Aí levanta a mão uma moça e começa a fazer a pergunta. A pergunta não acabava, né? Aí o que ele fez? Ele olhou para ela e falou: olha, essa sua pergunta é tão fácil que o meu motorista que está sentado lá atrás vai responder. Muito bom, Mário, muito bom. Sua apresentação foi prática, elucidativa. Por gentileza, sente-se aqui. Agora chegou a sua hora de tentar sair da desnutrição. Enquanto você vai se alimentando, nós vamos dar alguns avisos e depois nós vamos passar para a sessão de perguntas. Enquanto o nosso querido Zé Luiz acaba de almoçar, eu queria, como só é acontecer, só notícias boas, tá? Notícias ruins, a gente é só ligar qualquer mídia, a gente já vê, mas aqui é só notícia boa. A primeira, já vem com certo atraso, eu queria anunciar na reunião passada, mas o nosso confrade não pôde estar aqui presente. O Luiz Alberto Colombo Barbosa, que eu citei no início, que é de Santos, há 2 meses ele recebeu o título de cidadão guarujaense. Parabéns, Colombo, parabéns. O Colombo Barbosa tem um Instituto Modelar de Oftalmologia em Santos. Modelar de Oftalmologia em Santos, para quem não sabe. Bom, por falar em cidadão, eu queria também dizer que no próximo mês, o nosso confrade Juarez, na próxima semana, no dia 19, o nosso confrade Juarez Moraes Avelar estará recebendo, com grande atraso, na minha opinião, o título de cidadão paulistano aqui pertinho na Câmara
dos vereadores de São Paulo. Juarez, parabéns. Palmas antecipadas, mas realmente o Juarez é um dos que merecia esse título bem antes, porque, na verdade, ele é mais paulista do que mineiro e alavancou não somente São Paulo, como também o Brasil, no exterior, no campo da cirurgia plástica, onde ele milita. Bom, vou parar um pouquinho aqui nos avisos e vou convocar o nosso presidente José Luiz Gomes do Amaral para que faça um ato aqui solene. Por que eu vou convocar o José Luiz Gomes do Amaral? Há cerca de 13 meses, mais ou menos, na segunda diretoria do Zé Luiz, foi discutido e aprovado a possibilidade de nós atualizarmos o site da Academia de Medicina de São Paulo. E aí foi contratado a Planeta W, que tem o Ricardo de Carvalho como o CEO da empresa, né, o responsável pela empresa, e a empresa dele desenvolveu um projeto. Então, para aqueles que não sabem, a Planeta W também já desenvolveu outros grandes projetos nessa área midiática. Então, eles são responsáveis pelo site aqui da Associação Paulista de Medicina, eles são responsáveis pelo site da Academia Nacional de Medicina, dentre dezenas de outras entidades boas, né? E desenvolveram o nosso site. E nesses 13 meses, teve vários ajustes, né? Porque tinha que passar informações quilométricas que estavam no outro site para o site atual. E tudo com a supervisão deles, né? Até hoje, essas informações estão ainda, algumas pendênciazinhas estão sendo cumpridas, né? Mas eu fiz questão que o Zé Luiz, digamos assim, apertasse simbolicamente o botão, inaugurasse esse site, porque foi na gestão dele que isso começou, né? Embora está sendo inaugurado aqui, já na nossa administração, já 6 meses, mas foi na gestão dele que começou. Então, acho que nada mais justo do que trazer aqui e homenagear aquele em cuja gestão isso começou. Então, Zé Luiz, vamos lá no computador, você vai apertar o botão e aí nós vamos te conceder 2 segundos para falar alguma coisa. Se eu acertar o botão... Vamos lá. Não, se você não acertar o botão, eu vou convidar o Mário para te dar uma cannabis medicinal para te ajudar. O Ricardo, vem aqui também, faz favor. Só apertar o Enter. Explica onde é que está o Enter. Ricardo, aqui, ó. É aqui, Ricardo. Aqui. Aí, doutor. Vamos lá. Olha, muitíssimo obrigado, Hélio. Eu queria talvez lembrar algumas pessoas uma pessoa que não está aqui, mas espero que ele acompanhe na gravação desse evento, que é o meu irmão e confrade, o Rubens Belfort de Matos Júnior. O Rubens é um querido amigo, é um queridíssimo confrade desta academia, da Academia Nacional de Medicina, e meu companheiro da Escola Paulista de Medicina. E o Rubens sempre me mostra caminhos interessantes. Ele tem sempre um jeito muito sutil de fazê-lo. Ele não diz, Zé, você tem que seguir por aqui. Ele fala, o que você acha disso? E aí um dia o Rubens, eu estava discutindo questões de informática e o Rubens falou, vou lhe apresentar uma pessoa, que é o Ricardo Carvalho. Bom, a partir dessa apresentação, ele não me disse se o Ricardo era bom, se era ruim, ele simplesmente, vou lhe apresentar o Ricardo Carvalho. E como eu já conheço o Rubens há uns 50 anos, eu entendi que era bom procurar entender o que estava acontecendo. E
e aí eu conheci o Ricardo melhor. É uma pessoa genial, e genial sobre qualquer aspecto, tanto do ponto de vista gestão da empresa Planet, que ele administra com qualificadíssima expertise, mas também uma sensibilidade para entender aquilo que os clientes precisam, qual é a visão de cada um dos envolvidos nas suas atividades, enfim, tem daquilo que pedem para ele solucionar, e ele sempre traz uma solução muito melhor do que aquela que nós imaginávamos que pudesse ser a melhor solução para o nosso problema. Portanto, a partir de um caminho como esse, você tendo amigos qualificados, que têm uma boa visão, né? E o Rubens tem visão por dois lados, não é verdade? Então, amigos têm uma boa visão, e acreditando na visão dos amigos, você acaba conhecendo os bons caminhos, e o Ricardo foi esse bom caminho que tem nos ajudado muitíssimo. Muitíssimo, seja aqui na Associação Paulista de Medicina, seja agora na Academia de Medicina de São Paulo, e eu realmente estava surpreso da evolução da comunicação digital da Academia Nacional de Medicina, e agora eu descobri por quê estava evoluindo tão bem. Muito bom, muitíssimo obrigado. Passei dos 2 minutos, mas não era possível, né? Mas eu acertei o botão. Acertou o botão. Obrigado pela oportunidade. Meus amigos, eu faço questão que vocês depois entrem nesse site. Todas as informações que tinham no anterior estão nesse, só que estão de uma maneira muito mais leve, muito mais gostosa de se percorrer. Aí tem os 10 livros que a Academia de Medicina possui, digitalizados. Aí tem cerca de 480 biografias de acadêmicos, titulares, presidentes passados, honorários, correspondentes, enfim, tem uma gama enorme de informações. E se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, contate a Monielle, que ela vai ter toda a boa vontade de ajudá-los. E aqui eu faço realmente um agradecimento público à Monielle, porque foi a Monielle que transportou, digamos assim, todas as informações quilométricas que estavam no site passado para esse site. Por isso que demorou toda essa gestação aí de 13 meses, e na qual, inclusive, eu participei também em algumas dezenas de horas aí. Outra vantagem é que nós dependíamos de um técnico fora da academia para que ele pudesse atualizar as informações. Agora não, agora a própria Monielle, instantaneamente, tendo as notícias, ela já põe no site, né? Então, isso é muito legal. E eu queria também fazer uma homenagem ao antigo técnico. Eu mandei uma correspondência para ele, e ele mandou uma carta que me deixou sensibilizado. Realmente eu fiquei sensibilizado. Ele se mostrou muito grato ao Dr. Matozinho, que foi quem o trouxe para fazer esse serviço há 14 anos, e agradeceu muito estar junto com a academia, porque ele se sentia como uma pessoa da roça, assim que ele se definiu. Ele se sentia engrandecido estar junto com pessoas tão ilustres da academia, né? E se predispôs a ajudar no que fosse possível. Eu até me sensibilizei com a resposta dele, e depois, para quem quiser, a carta dele está com a Monielle, está comigo também, e vou guardar com carinho essa recordação. Então, por gentileza, entrem no site, atualizem, e, por falar no Rubens Belfort, já está no site novo, não sei se todos sabem, Rubens Belfort foi presidente da Academia Nacional de Medicina, é nosso membro honorário, e ele foi recentemente eleito o oftalmologista do Brasil que mais publica sobre a oftalmologia. Então, ele tem um índice elevado, e esse reconhecimento foi por uma instituição
internacional. E isso, inclusive, já está nesse site novo, essa notícia está no site novo. Bom, Mário, vai... Mas tem mais algumas notícias aqui que eu vou explicar para vocês. Bom, a diretoria passada também aprovou que a nossa academia estivesse tanto no Instagram quanto no Wikipédia. Então, no Instagram, nós já temos uma página que também foi aberta pela Monieri, que está já na internet, é uma maneira de divulgar a academia. E no mês que vem, se tudo ocorrer direitinho, nós vamos inaugurar uma página da academia no Wikipédia, que é mais uma maneira também de divulgar a Academia de Medicina nessas mídias sociais atuais aí. Bom, mais 2 rápidos avisos. Eu tenho que comunicar a todos que hoje teve o segundo turno de uma das cadeiras que não tinha sido eleito candidato. E eu não sei se é para alegria ou para tristeza, mas no segundo turno também ambos candidatos não obtiveram a maioria mais um dos votos. Eu queria com isso, já falei pessoalmente para o Piegas. O Piegas tem um currículo fantástico, assim como o outro candidato, o Sidney Glina, também um currículo fantástico. A academia não pode deixar de tê-los. Então, eu pedi assim, humildemente, que eles... Eu sei que é um processo desgastante, né? Concorrer não é fácil, é desgastante, mas, se Deus permitir, o ano que vem haverá outros concursos. Eu pediria que vocês não esquecessem de concorrer, porque vocês são brilhantes e a academia não pode prescindir de talentos como vocês. Então, a cadeira, acabando a reunião, nós vamos declarar que não houve preenchimento de vagas e nós, até o momento, já temos 2 cadeiras abertas para o ano que vem. Essa e uma outra com o falecimento do professor Jenner Cruz. Para terminar, eu queria também dizer para vocês que na próxima tertúlia nós teremos aqui a presença do professor Paulo Manuel Pego Fernandes, que é o nosso confrade, que é membro, inclusive, da diretoria, atual primeiro tesoureiro. Ele vai falar sobre um tema do qual ele quase não domina, que é transplante de pulmão, situação atual e perspectivas futuras. Então, o Paulo Pego é um exímio conhecedor do assunto. O serviço dele na USP, a questão de alguns meses, completou o 500º transplante só de pulmão, né? Então ele tem uma experiência fantástica, uma experiência fantástica. Então vamos prestigiá-lo, estar aqui presente para escutá-lo sobre um assunto que realmente é muito difícil, né? E afeto a poucas pessoas, mas ele está nesse top desse assunto no Brasil e fora do Brasil. Inclusive já presidiu também a Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos. Bom, com essas palavras, eu vou reiterar a todos que nós temos só 30 minutos de comentários e perguntas. Então, eu reitero encarecidamente que temos que terminar a reunião às 14 horas. Então, que todos sejamos objetivos nas perguntas e nos comentários. Eu vou anotar aqui os primeiros 5, o Mário vai comendo e também vai respondendo na medida que pode aí. Então, a doutora Marilene é a primeira, depois o Piegas. Espera um pouquinho só. Tem algum outro? Leonardo, José Luiz, algum outro? E a doutora Sônia, nossa confreira, diretora. Cabe?
Pompeu. Bom, já tem 6 aqui, pessoal. Então, se todo mundo fizer pergunta em 1 minuto e ele responder em 1 minuto, nós temos mais chances de ter outras perguntas, tá? Parabéns, primeiramente, pela brilhante palestra maravilhosa. Queria saber mais a miúdo, o autismo, ele deve ser tratado logo que a criança nasce? É uma coisa longa, continua o tratamento, ou como é? Então, no autismo, normalmente, a doença aparece por volta dos 2, 3 anos. A família tem a criança, não nota nenhuma diferença, e quando ela começa a falar, evolui bem, e de repente retrocede, não fala mais, e aí realmente tem todos os problemas que o autismo traz. Então, o tratamento precoce, claro, ajuda bastante. E no autismo se usam técnicas, por exemplo, ABA, que são técnicas específicas, procura se dar uma alimentação saudável. Eu sempre digo alimentação saudável, que é a dieta do Mediterrâneo, são folhas verdes, salmão, e também evitar o leite, evitar o açúcar, porque eles são inflamatórios, não é? E acompanhar, fazer exercício é fundamental, ter uma atividade. Normalmente essas crianças conseguem nadar, e a esperança sempre existe, porque a gente sabe que tem muitos pacientes autistas que se tornaram artistas, pintores, e que a esperança da mãe sempre existe. Eu faço parte de um projeto no Rio de Janeiro, na favela do Alemão, na favela da Rocinha, onde uma empresa farmacêutica está entregando produto de graça, mas a gente tem que ver o paciente, tem que acompanhar. E são casos graves e não evoluem bem. Por quê? Porque são famílias que o pai abandonou assim que teve a criança, percebeu que era autista, abandona, deixa a mãe numa situação difícil, porque não dá para conseguir emprego, se tem que cuidar da criança, né? E a resposta, por incrível que pareça, não é tão boa quando às vezes pega uma pessoa com um nível melhor, com condições financeiras. Não que isso vai afetar, não, mas é que a família é mais organizada, tem amor pela criança e acredita que ela vai melhorar. Então, é mais ou menos o processo de tratar uma criança autista. De nada. Obrigado, Marilene. Agora o Leopoldo Piegas, por gentileza. Eu pediria a todos, como só ia acontecer, as tertúlias são gravadas, rapidamente, nessa semana, muito provavelmente, ou na semana que vem, estará no nosso site. Então, para que todos, a voz de todos, apareçam na gravação, por gentileza, falar perto do microfone. Presidente Hélio, inicialmente, muito obrigado pelas palavras elogiosas à minha pessoa. Tenho certeza que se o professor Sidney Glashner estivesse aqui, também diria a mesma coisa. Mário, inicialmente, parabéns, brilhante apresentação, muito prática, diferente daquilo que nós estamos habituados a ver, a projeção de slides, informações, etc. O senhor nos trouxe casos mostrando o resultado da aplicação da cannabis medicinal. Acho que todos os médicos, pelo menos eu, tenho um interesse muito grande nesse assunto. Sabemos muito pouco, pelo menos eu estou muito interessado nessa área, e você nos mostrou dados muito interessantes. Mas antes de fazer a minha apresentação, a minha pergunta, eu me permitiria dizer, eu conheço o Mário já há muitos anos, me permitam não dizer quantos aqui, mas no início da carreira dele também eu iniciava a minha carreira na área de cardiologia, dirigindo estudos multicêntricos, e tive um convívio muito grande. Naquela época ele não era CEO, mas era um brilhante gerente, eu não lembro mais qual era o laboratório da indústria farmacêutica. Era Bayer. Era Bayer. Parabéns pelo desenvolvimento da sua carreira nesses anos todos, e temos muito a aprender com você. A
pergunta que eu tenho é muito curta e muito simples. Você nos mostrou aqui vários casos em que a cannabis medicinal tem uma ação com o sistema nervoso central. Praticamente todas essas aplicações estão relacionadas a essa área. Eu pensava aqui, como cardiologista que sou, e o coração está interagindo muito com o sistema nervoso central, o sistema simpático, parasimpático, e dentre as muitas moléstias que estão aí, nós temos as arritmias. Nós estamos numa fase, nós cardiologistas, que tratamos, não tem dia que não se trate uma arritmia, onde a fibrilação atrial talvez até predomine pela idade da população. Então a minha pergunta é esta: existe algum estudo em relação ao coração, em especial em relação a arritmias? Porque talvez, já que esta substância interage com o sistema nervoso central, possa ter uma interação periférica com o coração. Parabéns, obrigado. Inicialmente, obrigado pelas palavras elogiosas, e realmente passou muito depressa esse tempo todo, né, professor? Existem alguns estudos hoje provando que a cannabis medicinal ajuda no tratamento da hipertensão arterial, certo? Existe também alguns estudos, mas não são considerados padrão ouro pelo FDA. Então ainda está tendo muita pesquisa nesse sentido, principalmente na área de arritmias, fibrilação e uma série de outros. Então não tem um estudo que hoje eu poderia dizer, olha, esse daqui está comprovando realmente a eficácia. Mas existem vários estudos que estão sendo feitos no Instituto do Coração, e que eu provavelmente vou participar de um, que está relacionado a arritmias. É interessante a sua observação, e vamos ver se vai dar certo, né? Porque tem que ter a comprovação científica para todas as hipóteses que nós temos, né? Muito obrigado, Leopoldo. Obrigado mesmo pela intervenção. Agora, o Leonardo Navarro, por gentileza. Boa tarde a todos. Doutor Zé Luiz, obrigado pelo convite. Doutor Hélio, pelo convite de estar aqui novamente. Acho que eu sou o único advogado rodeado de médicos, e isso vem se tornando cada vez mais comum, principalmente se tratando do tema cannabis medicinal. Eu atuo desde 2015 defendendo pacientes, assessorando médicos, associações, hospitais e indústrias também que estão aí no setor. E eu fico muito feliz em ver essa exposição, Dr. Marco aqui. Ladeamos diversos congressos, diversos seminários, mas nunca na mesma mesa. Então é uma honra. O Dr. Marco estava sempre na mesa médica e eu na mesa regulatória. Então é uma honra ladear com o senhor esse momento. Obrigado. E, por outro lado também, tanto o depoimento do Dr. Daniel Coelho, né, o deputado Daniel Coelho, a esposa dele infelizmente faleceu, vítima do câncer, mas com os benefícios da cannabis, e do governador Tarcísio. Eu estava, inclusive, naquele ato de assinatura da lei estadual que prevê o fornecimento de produtos de cannabis pelo SUS. Então, realmente é uma honra, e eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor Marco, sendo bem objetivo, nós sabemos que o canabidiol e o tetraidrocannabinol são substâncias hoje sujeitas ao controle especial pela Anvisa, portaria 344 do Ministério da Saúde. Eles estão ali classificados. Uma vez que estando ali, para serem prescritos por médicos, é necessária a receita especial A ou B, dependendo do teor do tetraidrocannabinol, daquele composto. E eu pergunto para o senhor, a RDC 327 da Anvisa agora entra em revisão. A Anvisa muito provavelmente solta uma atualização até o final do ano. E um dos pontos que nós, inclusive, estamos debatendo com a Anvisa é a reclassificação da molécula canabidiol e da tetraidrocannabinol para uma lista mais amena dentro da portaria 344, o que viabilizaria a prescrição por receita especial branca e não mais a azul e amarela. Eu gostaria de, caso o senhor não tenha nenhum conflito, que o senhor explicasse se o senhor concorda ou não com a eventual reclassificação do canabidiol e do tetraidrocannabinol para a lista, acho que C, e aí, portanto, a possibilidade de prescrição por receita especial
branca e não mais A e B? Então, o que acontece? Nós estamos, de uma certa forma, acompanhando os passos dos Estados Unidos. Antigamente não podia prescrever nem CBD nem THC. O THC pior ainda porque diziam que tinha efeitos deletérios no cérebro e não seria um produto para ser prescrito. E o que a gente vê nos Estados Unidos hoje é que a classificação deles é como se fosse suplemento alimentar, tanto THC como CBD. Pode chegar, entrar, comprar, levar, né? E isso eu acho que vai ser um caminho que também nós vamos seguir mais tarde. Eu, como médico, eu sinceramente não acreditei quando liberaram o THC no Brasil, porque a grande reclamação das pessoas que são contrárias ou que acreditam que as pessoas vão comprar numa farmácia cannabis para usar recreativamente é um absurdo, um absurdo. Então, eu estou vendo que nós estamos progredindo. Não vai ser fácil a aprovação, claro que não, mas nós aqui no Brasil temos uma classificação de medicamento para cannabis medicinal. E isso nos leva a um outro patamar de dificuldade, né, para ser aprovado, e eu acredito que num futuro próximo isso vai acontecer. Mas por enquanto ainda estou vendo muita resistência, muita gente criando problema onde não existe, e muita gente que não conhece e usando a cannabis como tábua para alcançar os objetivos que eles querem. Então, é dessa forma que eu vejo. Obrigado, Leonardo. Seja muito bem-vindo hoje e sempre, tá? Hoje e sempre. José Luiz, com você a palavra. Eu vou tentar ser muitíssimo sucinto. Eu não vou falar do meu amigo Lacildes Rovella, que é diretor da PM há muito tempo e colega de turma do nosso caro Mário Greco, que faz a apresentação. É verdade. Foi por intermédio do Lacildes que eu conhecia algo como, não vou dizer quando, mas, enfim, falar um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, que nos apoiou muitíssimo, seja aqui na PM, seja na Associação Médica Brasileira, seja na Associação Médica Mundial, enfim. Portanto, eu vou tentar entrar direto no ponto. Eu só tenho uma pergunta para lhe fazer, que é por que se chama cannabis medicinal? Eu tenho a impressão que esse termo medicinal é totalmente desnecessário. Eu tenho morfina recreativa e morfina medicinal. Eu tenho cocaína recreativa e cocaína, já tive, agora não tenho mais, medicinal. Por que razão se insiste na palavra medicinal? Então, esta é uma questão. A outra questão que talvez valha a pena lembrar é eu tenho mais de algumas centenas de produtos na maconha. Você citou 450, talvez 450, talvez mais. Nem todos são medicinais. I am sorry, mas isto não é verdade. Alguns são tóxicos e francamente tóxicos. E é em função disso que maconha é um problema e não é uma solução. Mas isso não quer dizer que dentro da maconha, isto é, entre os derivados desta planta, nós não encontremos produtos de grande utilidade na saúde, como no caso a papoula e a morfina. Eu tenho como uma das minhas especialidades a anestesiologia, portanto, eu tenho uma larga prática de pelo menos uns 40 anos, talvez agora bem mais do que 40, no uso de morfina. E portanto, não tenho qualquer preconceito com relação a isso. Mas eu tenho muita resistência em chamar morfina de morfina medicinal. E, portanto, eu não consigo entender muito bem por que isso. Me dá uma impressão de acrescentar o medicinal ao lado da palavra não me traz desconforto, mas isso não é um problema muito pessoal. Quando a palestra sua começou com o Dravet, eu gostei demais, porque nós temos, entre tantas possibilidades, usadas em vários países do mundo e aprovadas por várias agências de vários países do mundo, apenas três, repetindo, para não ter, apenas 3 situações onde
estudos têm demonstrado que o uso de canabidiol, não canabidiol THC, canabidiol, é benéfico. O Dravet é o mais relevante. Lennox-Gastaut é uma outra síndrome convulsiva refratária aos tratamentos habituais e a espasticidade associada à esclerose tuberosa. Portanto, nós temos 3 indicações que a Cochrane, a partir de um estudo que nós solicitamos para a Cochrane, demonstrou haver evidência suficiente e a Associação Médica Brasileira também fez uma diretriz exatamente nessa direção. E baseado nessas 3 diretrizes, é que o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, eu sou o coordenador da comissão que faz isso na Secretaria de Saúde, recomendou ao governador que sancionasse essa lei. Mas sancionasse essa lei condicionado a que cada indicação nova fosse sujeita ao escrutínio das melhores evidências científicas. Porque a apresentação de caso é muito interessante, eu cumprimento por isso, porque um caso bem-sucedido nos alerta para uma possível aplicação terapêutica. Mas um caso bem-sucedido não significa que aquela intervenção deve ser adotada na política de saúde. Por uma razão muito simples, porque nós precisamos saber quantos casos foram bem-sucedidos e quantos casos fracassaram. Normalmente, quando há um interesse em se divulgar um determinado produto, só se divulga o caso bem-sucedido, não se divulga os casos que não foram bem-sucedidos. E a partir daí é que nós precisamos nos orientar, os médicos, não a partir apenas de um caso de sucesso, mas dos casos que foram bem-sucedidos e dos que não foram bem-sucedidos. Então, isto é algo muito importante. Portanto, eu não consegui, até este momento, eu estou procurando, junto à sociedade de especialidade e junto à sociedade, inclusive vários dos representantes da sociedade, ativistas de cannabis, se manifestaram aqui, a Cidinha, a Neide, todos eles, eu tenho interagido com eles com muita frequência, posso lhe dizer que 2 vezes por semana ou 3, pelo menos. Eu tenho um enorme interesse em entender os casos bem-sucedidos e acompanhei a sua apresentação sobre autismo, sobre Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, etc. E tumores. Porém, porque eles nos alertam sobre o que tem que ser investigado. Foi positivo em tumores? Ótimo! Então agora vamos desenhar um estudo em tumores. Foi bem sucedido em Parkinson? Vamos analisar todos os estudos de Parkinson. Então, em função disso, nós convidamos a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia para analisar a possibilidade do uso em náuseas, vômitos e a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia não encontrou nenhuma evidência de que isso possa ser utilizado em náuseas e vômitos. A oncologia também analisou isso e a Sociedade Brasileira de Oncologia também não encontrou evidência. A psiquiatria, e particularmente com relação ao autismo, também nem a brasileira, nem a Sociedade Americana de Psiquiatria apontou evidências. Neste momento, a oftalmologia, que é interessante, lembrando Rubem Belfort, existe em alguns países da Europa a possibilidade, e as agências sugerem, o uso de cannabis em glaucoma. Eu achei interessantíssimo, porque ela diminui a pressão intraocular, o canabidiol, não o THC, o canabidiol. E aí, eu pedi para o pessoal da oftalmologia, o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, nos dizer isso. De fato, diminui a pressão intraocular, mas ao mesmo tempo que diminui a pressão intraocular, diminui a pressão arterial, isto é, a perfusão ocular. Portanto, do ponto de vista efetividade em glaucoma, não está demonstrado.
Muito bom. Então, basicamente, é esta a situação que se põe no momento. Nós devemos ter, muito provavelmente, e muito graças a casos como esses que foram apresentados aqui, nós vamos ter outras síndromes convulsivas refratárias que vão se beneficiar de canabidiol. Nós provavelmente teremos alguns pacientes com alguns tipos de dor que devem se beneficiar de canabidiol. Muito bom. Então, agora, cabe-nos estudar isto. Finalmente, quando o deputado Caio França apareceu na primeira semana desse novo governo, na Secretaria de Saúde, propondo a aprovação da dispensação de canabidiol no sistema público de saúde, eu estava sentado junto com o secretário, à mesma mesa, éramos o Caio, o secretário e eu. O Eleusis, nosso querido colega, secretário de Saúde, me perguntou: Zé, o que você acha? Eu falei: eu acho fantástico esse projeto de lei do deputado Caio França. Nós precisamos cuidar dele, para que ele não seja uma cloroquina, para que ele não seja vou repetir, para que ele não seja uma cloroquina, para que ele não seja usado indevidamente. Porque se ele for usado indevidamente, ele será desmoralizado. Então, as potenciais características, qualidades medicinais, agora vamos voltar para a medicina, do canabidiol, serão destruídas e atrasadas se nós não utilizarmos o canabidiol na área da saúde com cuidado, com atenção às melhores evidências. E nós estamos trabalhando nisso. Então, nós estamos trabalhando com os entusiastas, ativistas que entendem que o canabidiol é uma panaceia. Isso pode até vir a ser, mas no momento não vamos desperdiçá-lo. Vamos entender aonde isso deve ser benéfico. E finalmente, uma observação muito interessante sobre alguns heróis que nós temos, né? Na medicina nós temos alguns heróis. Eu tenho alguns heróis e vou citar dois: o Sigmund Freud e o William Halsted. O Sigmund Freud propôs, quando ele fez a tese dele sobre a cocaína, e que a cocaína podia ser utilizada no tratamento das pessoas que eram viciadas em morfina. Não é verdade? E portanto, não sei se foi a melhor alternativa. O William Halsted foi o fundador da Johns Hopkins, um dos maiores cirurgiões do mundo, e foi o introdutor da anestesia local em cirurgia. E foi viciado em cocaína. Perfeito. E, portanto, é importante a gente entender isso. Não é por isso que a cocaína ficou medicinal, mas eu vou terminar, porque eu já abusei demais, dizendo assim: os nossos ancestrais latinos, romanos, diziam o seguinte: o que quer que você faça. Eu sempre repito isso, eu adoro esse ditado: faça com muito cuidado, mas respeite as finalidades. O que nós queremos aqui é tratar os pacientes com neoplasias, com autismo, com Parkinson, com Alzheimer, com esclerose múltipla, enfim, é isso que nós queremos. Nós não queremos colocar maconha em bombom. Isto não faz parte do meu objetivo. Pode até que seja bom. Eu não estou entrando nessa questão. Esta aqui é uma associação médica, nossa discussão aqui é para tratar essas doenças e vamos estudá-las. Quando se propôs aqui na Associação Paulista de Medicina
alugar o espaço para congressos sobre cannabis, houve uma certa discussão e nós fomos a favor de albergar tais congressos, porque a medicina não pode ter pressupostos, pode ter ideias preconcebidas, é melhor dizendo assim. Então temos que abrir para a discussão, mas nós temos que nos pautar pelas melhores evidências. Caso contrário, isto vai virar uma cloroquina. E eu não quero que isto vire uma cloroquina, eu quero ajudar aquelas crianças com Dravet. Era isso que eu queria dizer. Tá bom, muito bem. Mário, temos comentário. 6 minutos e mais 2 pessoas para falar. Tá bom. Comentário. A gente sabe que a diferença entre medicamento e veneno é a dose, certo? E o que eu tenho notado é que os estudos que estão sendo feitos, principalmente por associações, como são feitos de uma forma geral, o pessoal está confundindo um pouco as coisas. Por exemplo, eu vou perguntar, esses estudos que foram feitos com que produto? Então, canabidiol não é um medicamento de escolha para náuseas e vômito, é o tetrahidrocannabinol. Mas os que foram feitos com tetrahidrocannabinol também estão mostrando. Então, eu tenho... Todos os estudos existentes na literatura já foram analisados. Entendi. THC, sem THC, tudo bem. Eu vou mandar para o senhor estudos aprovados, está sendo gravado, eu acho que é importante, sobre a eficácia em náuseas e vômitos. Estudos aprovados pelo FDA. O FDA aprovou. Então, não é possível que aqui no Brasil não bate com a mesma informação deles. Mas o meu receio, outra vez, é que produto está sendo usado, porque existe uma diferença significativa entre CBD, THC e todos os outros produtos que estão vindo. Então essa é uma dúvida, e se for isso, tem que fazer os outros estudos, não tem a menor dúvida. Perguntou, cannabis medicinal, por que é medicinal? Eu acho que isso daí veio já do passado, quando você comentou heroína e outras coisas. O pessoal diferencia o que é usado como medicamento e o que é usado para recreativo, uso recreativo ou adulto. Agora a gente está falando em uso adulto. Por quê? Eu não comentei, mas tem... eu, por exemplo, eu não prescrevo THC para menores de 21 anos. Eu não prescrevo, porque a gente sabe que pode desencadear uma crise de esquizofrenia. Não que o cannabis está criando isso, não. Já existe embutida e está aparecendo alucinações. E o cérebro de um jovem está cheio de neurônio, não precisa mais neurônio. Isso vai desencadear alucinação, alguma coisa assim. Então, contraindicado totalmente. E isso prova, mais uma vez, a diferença dos diferentes produtos, que eu acho que é importante diferenciar bem. Outra coisa, a metodologia que foram feitos esses estudos. Eu acho muito difícil que os Estados Unidos, o rei da medicina do FDA, a empresa mais séria de todas no mundo, fazer um estudo que foi aprovado e aqui no Brasil falaram não fizeram. Então, estranho. Eu tenho a minha palavra que eu vou mandar os estudos comprovando a eficácia, tá, do THC e do CBD, náuseas e vômitos, tá certo? Aí a gente pode discutir. Eu tenho me envolvido muito nessas análises, e principalmente de interação medicamentosa, e acumulei um monte de trabalho científico. Outra pergunta que você tinha feito era dos 3 produtos que foram aprovados. Realmente, 3 foram aprovados. Agora, como é que explica que a Anvisa aprovou 150 indicações para cannabis? Então, que seja medicamento. Como é que aprovou? Não, porque eu tenho uma lista de indicações que estão aprovadas pela Anvisa como medicamento. Então, por que só 3 vão ser regularizados com estudos clínicos e os outros, todos os outros não? E eles aprovam. Eu posso prescrever para o que eu quiser. Nunca tive uma receita rejeitada.
Então, é off-label, que é uma prática que os Estados Unidos faz muito bem e os médicos seguem direitinho, usar off-label. Então, muito interessante fazer esse tipo de análise também. Não sei se foi feita nesses estudos, mas eu gostaria muito, se você pudesse me mandar esses estudos, porque eu vou mandar nós vamos fazer um troca-troca aqui. Eu mando os estudos, você manda para mim. E gostei dos seus comentários, eu acho que eles são válidos e a gente tem que esclarecer. E eu não sabia que você está liderando essa comissão. E o Lacildo está envolvido também? Não, mas eu vou procurar me envolver, pode ter certeza, tá bom? Obrigado, Luiz, obrigado, Mário. Sônia, rapidinho. É muito rápido. Nós temos exatamente 5 minutos. Eu só queria falar o seguinte. Mais um perguntador aí. Mas a minha pergunta é bem rápida. É o seguinte: acabamos de chegar de um congresso norte-americano onde foi estudado o sistema nervoso central em relação a ondas de calor. Parece-me que você vai estudar o climatério. Eu pensei que se fosse falar alguma coisa de climatério, o seu pós-doc é em climatério? Não, só fala o título do que você está estudando. Você está estudando o sistema quispeptina, qual sistema nervoso central você está estudando? Eu estou estudando o sistema endocannabinoide. Certo. E agindo aonde? No sistema... Então, ele vai agir em vários sistemas. Certo. Esse sistema endocannabinoide, ele influencia 15 outros sistemas no nosso organismo. Então, eu vou estudar as várias indicações para síndrome do climatério, tá certo? E quais são os outros sistemas. Então, vou estudar isso. Então, basicamente, o que você vai estudar seria a sintomatologia, as ondas de calor no climatério, é isso que você está pretendendo? Ondas de calor, dor, ansiedade, todos os sintomas que ocorrem no climatério, na síndrome do climatério, vai ser estudado. É porque basicamente é o sintoma termorregulador, né? Que isso que estava interessando. Ah, sim, você está pensando no fogacho, né? No calor. É básico, né? As indicações atuais são bem colocadas, né? Isso. A indicação atual de terapia hormonal está muito bem colocada, né? Então, sintomatologia climatérica, a síndrome geniturinária, as ondas, que seria a perda óssea, né? Então, que está estabelecido. O resto não está estabelecido. Então, por isso que me interessou o que você vai estudar, né? Eu posso dividir. Dentro do que você pretende estudar no climatério, eu gostaria de saber exatamente o que você vai estudar e aonde que essa droga está agindo em relação ao centro termorregulador. Perfeito. É isso que seria interesse meu. Não, tá muito bom? interessante, e acho que a gente vai trocar ideias. Tá ótimo. E o estudo é um estudo duplo cego, controlado, randomizado, comparado com placebo e também com hormônio, porque a outra indicação... Hoje em dia, as mulheres que têm alergia ou que têm problema com os hormônios, que não podem tomar, não tem muita alternativa. Essa droga foi aprovada. Provavelmente o ano que vem uma droga que age exatamente no sistema nervoso central, que é o fenzolinetã. Fenzolinetã, sim. Mas tudo bem. Mas eu só queria saber exatamente, você está visando qual o objetivo, qual o sintoma da síndrome climatérica que você está objetivando. Certo? Qual o objetivo principal dentro todas as sociedades que recomendam a terapia hormonal para determinados sintomas, que é bem específico? Queria saber exatamente o que tem a indicação que você está estudando. Isso que me interessa. Achei excelente o seu estudo. Ótimo. Mas exatamente qual seria... em que local exatamente você quer atuar, se é na memória, se é na ansiedade, o que você pretende estudar? É muito simples, qualidade de vida. Tudo bem, então, mas a qualidade de vida, você sabe que só pelo S36 são 36 questões, então eu queria saber exatamente que ponto que você quer chegar. Me interessei muito pelo seu trabalho. Eu divido... O trabalho já foi aprovado pela Comissão de Ética, eu divido tranquilamente. Ótimo. E gostaria de ter algum feedback para torná-lo melhor. Então, excelente. Posso contar com isso. Deve estar muito bom. Tá bom, deve obrigado. estar excelente. Obrigado. Parabenizo. Pompeu, quer falar? Não? Tá. Então... Time zone. Bom, eu agradeço uma vez o Mário. Mário, depois de tantos anos, foi ótimo te encontrar aqui. Aqui é um certificado da nossa academia para você. Eu sei que todas as áreas que se tornam pioneiras, ou os pioneiros,
são os mais contraditos, né? Não é fácil, mas muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, pela sua disponibilidade, e tenho certeza que essa aqui vai ser mais uma reunião que ficará na história da nossa academia. Então, dentro de mais alguns dias estará no site, e eu convido também a todos, eu esqueci de falar, no dia 9, aqueles que vierem têm que avisar a Monielle, teremos a posse dos membros que já tinham sido eleitos para as cadeiras, mais 2 posses de honorários e 4 títulos de membros eméritos. Vai ser aqui numa quinta-feira, 19 horas, no Anfiteatro Nobre da Associação Paulista de Medicina, que hoje tem o nome do nosso ex-confrade, que é o Adib Jatene. Muito obrigado, Mário, e sucesso na sua carreira aí, que nos encontremos outras vezes. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Alô? Hélio, foi um prazer te conhecer outra vez, né? Porque depois de 40 anos, e eu espero ter a oportunidade de poder trazer o estudo que eu estou fazendo e mostrar para vocês os resultados, tá? Obrigado. De nada.